Graça e paz, igreja. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um essa noite. E a todos que também vierem a ter acesso a esse vídeo, a essa pregação, a palavra de Deus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, e nós vamos ler lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7 ao 9, para nós começarmos. Eu gostaria de orar pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco nessa noite. Amado Deus, eterno Pai, Pai de amor, misericórdia, Deus de toda graça e poder, Deus que é único, santo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, é em nome do Teu Filho amado que nós nessa noite suplicamos a Ti que olhe para nós e sonde, Senhor, os nossos corações e fale conosco segundo as nossas necessidades. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor possa estar, através da Tua palavra, através do Teu servo, falando conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos, alcança-nos com a Tua palavra, com a Tua misericórdia, ó Deus, e que não nos falte, Senhor, a Tua presença, que não nos falte, Senhor, a Tua palavra, ó Deus maravilhoso, e que o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada aqui, como peregrinos que somos, Pai, até o grande dia em que haveremos de encontrar contigo na glória, Pai. E que tudo que nós ouvirmos aqui, aprendermos aqui, que nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome. E é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Jeremias 17, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Graças a Deus por esses versículos e pela palavra de Deus, irmãos. E aqui nós vamos ver que o profeta, ao mesmo tempo que ele faz uma advertência, ele faz um aconselhamento, e aqui ele está dizendo que o homem que confia no Senhor e que deposita no Senhor a sua esperança, ele é bendito. Versículos antes vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, ou o homem que confia em si mesmo. Mas o homem que confia no Senhor e nele deposita toda a sua esperança, aqui a palavra de Deus está falando que esse homem é bendito. E aí vai descrever, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Esse homem bendito que confia no Senhor e que deposita a sua esperança no Senhor, ele está próximo do seu Senhor. Por isso que vai dizer que ele é como a árvore plantada junto às águas. Ele está próximo daquele que o sustém. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos aprender isso, que é o Senhor que nos sustém. E aí essa árvore, ela estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Assim é para ser a igreja, os filhos de Deus. Não recear, não titubear e não temer quando a adversidade chega. Por quê? Porque nós estamos próximos de Deus. Assim como o profeta está dizendo aqui em relação ao homem bendito, que confia no Senhor e que a sua esperança é o Senhor. E também vai dizer que as folhas dessa árvore, ela fica verde.
quando vem o calor. Vê que Deus não despreza os seus, mas Deus acolhe os seus e cuida dos seus nos momentos mais difíceis da vida dos seus filhos, do seu povo. Foi assim no deserto. Deus cuidou do seu povo, embora povo de dura cerviz, que se levantava contra Moisés, mas Deus cuidava. E aí continua dizendo, e no ano da sequidão, no momento mais difícil, de maior dificuldade, não se perturba. Por quê? Porque está alicerçado na rocha, está próximo do seu Senhor, e essa árvore aqui dizendo, aqui uma metáfora, uma figura, ela não se perturba e nem deixa de dar fruto. É como nosso irmão disse, o apóstolo Paulo na prisão anunciava o evangelho para aqueles que detinha a sua custódia, e ali aqueles que estavam encarregados de contê-lo ali em prisão, em cadeias, eles ouviam o evangelho, se dobravam ao evangelho, se curvavam ao evangelho, recebiam Jesus como Salvador e passavam a ser novos anunciadores do evangelho. Então, é esse homem aqui que o profeta está dizendo, que é um homem bendito. Por quê? Porque no meio da maior dificuldade, no momento da maior dificuldade, não deixa de dar fruto. Por quê? Porque mesmo em meio à dificuldade está próximo do seu Senhor, assim como essa árvore plantada na beira do ribeiro. Mas aí vem uma advertência ou um conselho que vai dizer assim, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí, irmãos, vem para nós uma advertência daquilo que Deus quer, daquilo que Deus espera de nós, que nós estamos alicerçados na rocha, que nós venhamos a confiar no Senhor, que nós venhamos a depositar a nossa esperança totalmente no Senhor e não confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. E nós mesmos não conhecemos o nosso próprio coração. E aí nós vamos perceber que lá em 1 Crônicas 17, Davi queria construir uma casa para Deus, uma habitação para a arca de Deus. E ele fala, nós habitamos em casa de cedros, casas forradas, mas o Senhor não tem uma habitação. Aí o profeta Natã vai dizer para ele, olha, faze conforme o teu coração, conforme tudo está no seu coração, faça de acordo com o seu coração, porque Deus é contigo. Sim, Deus é conosco, mas a palavra de Deus está dizendo que o nosso coração é enganoso. Agora o profeta Natã diz para Davi, olha, faze tudo de acordo com o seu coração, mas é que acontece que a nossa vontade não é a vontade de Deus. E à noite Deus vem e conversa com o profeta. Olha, desde que eu tirei o meu povo do Egito e por onde o meu povo tem passado, eu tenho habitado em tendas e tabernáculos. Em algum momento eu falei para os reis que eu coloquei para conduzir o meu povo, que por acaso fizesse para mim casa? Não. Mas vai e diz para o meu servo Davi, que fui eu que tirei ele das malhadas de trás das ovelhas e o constituí para ser príncipe sobre o meu povo. E aí nós vamos perguntar para nós, que casa Davi poderia fazer para Deus? Embora que ali era a figura física da presença de Deus, a arca, Davi queria acomodá-la em um lugar melhor, em um lugar de honra, mas não era o momento. Então, quando o profeta diz para Davi, siga o seu coração, não é a vontade de Deus, o coração é enganoso, não é isso que Deus quer agora no momento de Davi. O que Deus quer de Davi é que ele conduza o povo dele. Foi para isso que ele foi constituído, para pastorear, para apacentar o povo de Deus. E aí nós vamos aprendendo com isso que as nossas vontades, elas não são alinhadas com a vontade do Pai. E aí nós vamos
Continuando aqui, lá em Isaías 55, a palavra de Deus diz assim, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por que Deus está dizendo isso? Para que nós aprendamos que toda a soberania pertence a Ele, e o conduzir pertence a Ele, e que nós possamos, então, entregar as nossas vidas nas mãos dEle, para que Ele possa nos conduzir de acordo com a vontade dEle, porque a nossa vontade não é a vontade dEle, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e na maioria das vezes em nossas vidas nós estamos equivocados segundo as nossas escolhas. Nós fazemos escolhas erradas para nós mesmos ou para a nossa família. E aí nos traz consequência. Nós vemos isso no decorrer da vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas quer seguir o coração dele, mas não. Em momentos da vida dele, ele tropeçou sim. Ele se arrependeu sim, porque era um homem segundo o coração de Deus, e nós também. Nós somos propensos a errar, a tropeçar, a pecar contra Deus, mas nós temos que ter um coração de arrependimento. E aqui o Senhor está dizendo, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, aí o Senhor está falando de habitação. Porque a palavra de Deus diz que o trono do Senhor é o céu e a terra é estrado dos seus pés. O Senhor está dizendo, eu habito nos mais altos céus. E vocês são da terra, vocês habitam na terra. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande, não tem como comparar. E por isso nós temos que aprender quem é soberano aqui. Que nós somos filhos escolhidos sim, mas nós temos que depender totalmente daquele que nos escolheu. E aí o Senhor vai dizer, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por que Deus diz isso? Porque o Senhor quer que nós entendamos isso, que os pensamentos deles não são os nossos, os caminhos deles não são os nossos. Porque em Provérbios 14 vai dizer assim, olha, há caminho que a um homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Porque o homem que segue o seu próprio coração, que segue o seu próprio pensamento, que segue o seu próprio discernimento, o homem que não ouve, que não quer ouvir conselhos como a palavra de Deus, o filho que não obedece o pai e quer seguir os seus próprios caminhos, a palavra de Deus está dizendo que parece direito, mas no final, ao cabo de tudo isso, dá-se em caminhos de morte. Por quê? Porque quando nós seguimos o nosso coração, quando nós seguimos os nossos próprios entendimentos, e não vamos consultar a palavra de Deus e saber o que Deus espera de nós, nós estamos distanciando de Deus. E quanto mais nós distanciamos de Deus, mais próximos nós estamos da morte. Porque só próximo de Deus é que nós temos vida. Não estou falando de morte eterna, mas em muitos acontecimentos no mundo nós vamos ver que é por negligência da própria pessoa. Mas aqui o Senhor nos aconselha, nos exorta, e o Senhor quer de nós que nós venhamos a obedecer a sua palavra. E aqui nós vamos ver alguns exemplos aqui de pessoas que tiveram tudo para estar próximo de Deus, mas por seguir o próprio coração, o próprio pensamento, o próprio entendimento, por virar as costas para Deus, terminou do jeito que terminou. E nós sabemos aqui, e por que não dizer de Saul, aquele que Deus deu como rei para o seu povo, porque o povo pediu, e desprezou o governo do próprio Deus. Então eles queriam um rei como todos os povos da terra tinham um rei, eles queriam ser governados e o Senhor não deu de qualquer forma, não. Avisou antes como seria a vida deles a partir do momento que fosse estabelecido um reinado humano para os conduzir.
o quanto eles iriam sofrer e padecer com o rei. Tudo que vocês têm não vão pertencer mais a vocês, seus filhos mesmo não serão mais seus filhos, suas filhas não serão mais suas filhas, vão servir ao rei, o gado de vocês vai ser dizimado. Mas mesmo assim, eles seguiram o próprio coração, eles queriam um rei. E Deus então apresenta Saul para Samuel lá, e Samuel unge Saul, e ele se torna rei de Israel. E a verdade é que o coração de Saul estava no trono. Diferente de Davi, o coração de Davi estava em Deus, mas o coração de Saul estava no trono. Ele tinha medo de perder o trono, ele tinha medo das batalhas que ele tinha que enfrentar. Mas aqui é dado a Israel uma batalha contra os amalequitas, no qual Deus orienta que eles terminem tudo que fosse da tribo de Amaleque, porque eles se levantaram contra o povo de Deus, quando o povo de Deus saiu do Egito, estava caminhando para a terra prometida, a tribo de Amaleque se levantou contra o povo de Israel. Então agora Deus ordena a Saul que se levante então contra os amalequitas e extermine tudo, desde o rei até as crianças que estão amamentando, tudo, o gado, tudo. Mas a questão é que o coração de Saul é enganoso, é desesperadamente corrupto. Ele vai à batalha, ele extermina os amalequitas, mas Agag, o rei de Amaleque, ele poupa a vida, assim também como o melhor do gado e outras coisas de maior valor. E a questão é que a palavra de Deus vai dizer aqui em 1 Samuel, quando Samuel chega e vê tudo aquilo ali, porque o Senhor tinha falado para Samuel, você vai lá, porque tem que fazer um concerto lá, porque Saul não obedeceu a minha palavra. E Samuel vai. E quando Samuel chega aqui, e ele confronta Saul, Saul vai dizer, não, foi o povo. O povo separou o melhor do gado, eu fiz a minha parte, eu exterminei os amalequitas, mas o rei estava vivo. O povo separou o melhor do gado para sacrificar ao Senhor nosso Deus, ao seu Deus, Samuel. Mas não foi isso que Deus tinha ordenado. Até nós podemos pensar que absurdo é essa de mandar o povo de Israel exterminar tudo, até as crianças que estão amamentando, mas é que nós temos que entender que Deus é soberano e Ele sabe, conhece todas as coisas. Mas Saul não fez o que deveria fazer, porque o coração dele estava no trono, ele seguia os seus impulsos, os seus pensamentos, o que ele achava que era melhor. E a palavra de Deus vai dizer, quando Samuel chega, lá em 1 Samuel 15, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, o que é a rebelião? É a resistência à ordem estabelecida. Vê que Saul, ele resistiu à ordem de Deus. Ele praticou ali um ato de rebelião contra o Altíssimo. Aquele homem colocado por Deus no trono, ele comete um ato de rebelião com aquele que o colocou no trono. Ele resiste à ordem estabelecida por Deus. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o que é feitiçaria? É a prática de magia que busca alcançar através dos meios ocultos resultados extraordinários que não podem ser explicados pelas leis naturais. Ele comete ali um ato de rebelião que é comparado como o pecado de feitiçaria. E nós vemos que Saul consultava, sim, as cartomantes, as feiticeiras, o ocultismo, para saber o que iria acontecer depois. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus está dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor, onde está a confiança do rei Saul, rei de Israel, no Senhor Todo-Poderoso.
E o pecado de feitiçaria é como a obstinação. Vai dizer, obstinação, o que é obstinação? É o apego forte, excessivo às próprias ideias, comportamento de quem é teimoso, de quem não ouve, povo de dura cerviz, povo teimoso, povo que se revolta contra aquele que o está conduzindo ali no deserto, aquele homem estabelecido e colocado por Deus. O povo se levanta contra aquele homem, Moisés, e aqui vai dizer que a obstinação é o comportamento de quem é teimoso, e assim era a vida de Saul, e é como a idolatria. E o que é idolatria, senão a violação do primeiro mandamento da lei de Deus? Vê a consequência aqui, o que Saul, ele está cometendo aqui num simples ato de preservar a vida do rei de Amaleque, e com o melhor do gado, depois dizer que a intenção era sacrificar ao Senhor. Vê todos os delitos que ele está cometendo aqui. E é culto aos ídolos, ídolos do lar, que são chamados lá os terafins, ou o ídolo do lar era imagem de ídolos que eram preservados no lar, que acompanhava as famílias por gerações, e que representava as terras que aquela família possuía, e era como um protetor espiritual. Vê tamanho e como grave é o pecado de Saul, mas aí a consequência vem. E o profeta vai dizer para ele: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Você não vai ser mais rei do povo exclusivo, de propriedade exclusiva do Senhor. Deus já escolheu para si um homem segundo o coração dele. Vê quão grave é quando a pessoa que pode servir a Deus vai por outro lado e segue o próprio coração. E aqui, irmãos, quando nós chegamos aqui, quem participou do acampamento, na segunda-feira de manhã, o irmão Thomas disse, e foi nesse ponto que eu parei e prestei atenção. Ele diz que Deus, ali no Éden, Ele provou Adão, não na sua escolha, mas na sua obediência. Então nós vamos ver que tudo não é questão de escolha, é questão de obediência. Porque nós já temos aprendido, porque quando nós escolhemos, nós estamos seguindo o nosso coração. Mas o nosso coração é enganoso. Então o que Deus espera de nós é obediência. E quando nós vamos perceber os grandes homens da Bíblia que seguiram a Deus não por escolha, mas por obediência. É tudo questão de obediência. Mas apesar de tudo que aconteceu com a queda do homem, Deus ainda continua trabalhando conosco, nos exortando, nos aconselhando, para que nós voltemos a Ele em obediência. Nos aproximemos a Ele em obediência. Não é questão de escolha. Porque o próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Fui eu que vos escolhi. E isso é maravilhoso, mas Deus ainda insiste. Se não vejamos Caim e Abel. Abel oferece ao Senhor de acordo com aquilo que ele aprendeu com o seu pai, e o sacrifício agradável a Deus, aceitável por Deus. Mas Caim não. Caim oferece os frutos da terra e Deus não se contenta, Deus não recebe. E ele então, ele sente aquela revolta e se revolta contra o seu irmão, mas Deus é maravilhoso e misericordioso, que não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a se arrepender. E Deus trata com ele. Em Gênesis 4, Deus vai dizer assim: então lhe disse o Senhor a Caim:
Porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Porque você está irado, Caim? Porque o seu semblante está caído, está descaído? Porque você está assim? Por quê? Porque Deus está tratando com ele, porque Deus conhece o coração do homem. Foi Deus que criou. É a obra da criação de Deus, e Deus está tratando com a sua criação ali. Porque você está assim, Caim? E Deus sabe, Deus conhece, por mais que ele tente negar, mas o Senhor o aconselha: olha, se procederes bem, se você proceder bem, se você agir de acordo, não é certo que serás aceito? Assim como o seu irmão foi aceito, o sacrifício dele foi aceito, se você proceder da mesma forma, você não será aceito também? Sim. Agora, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o desejo será contra ti, o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Deus aconselha, Deus orienta, mas a nós cumpre obedecer. O seu desejo será contra ti. Vê Saul, as consequências daquilo que ele fez, do ato que ele fez ali. Não inconsciente, mas consciente. Não assume a culpa. Assim como o primeiro homem criado por Deus não assume a culpa da negligência em permitir que a sua mulher tome do fruto da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim também Saul não assume a culpa, foi o povo, foi os soldados que tomaram o melhor, não. Foi você que foi constituído rei, e você não teve capacidade de dominá-los, de conduzi-los, de governá-los. Você não cumpriu aquilo que Deus determinou. Mas tem consequências. Moisés, quem era Moisés? O homem mais manso. A Bíblia diz que era o homem mais manso da face da terra. É difícil entender esse paradoxo. Mas Deus é soberano, porque o homem mais manso da face da terra é tirado do Egito depois que comete um assassinato. Ele mata um egípcio, aí ele sai do Egito, 40 anos no deserto, ali, pastoreando ovelhas que não eram dele. E aí, até que ele tem um encontro com o Senhor ali, no Monte Horebe, naquela sarça ardente ali. Imagina, tão maravilhosa aquela imagem ali, você ver aquela sarça, aquele fogo ali, a sarça não se consome, é a presença de Deus ali. Tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Ali está a santidade de Deus. E o ato de tirar as sandálias dos pés coloca Moisés em contato com aquilo que ele é, pó. Imaginem o homem pó diante da santidade de Deus. E Deus conversa com ele ali, dá a ele uma missão ali, ele vai até o Egito e nós sabemos tudo o que aconteceu. O povo sai do Egito, agora o povo está no deserto. E Moisés, o homem mais manso da terra. Há um momento que Deus fala com ele. O povo está com sede, murmurando, e é sempre a mesma murmuração. Porque nos tirou do Egito? Para que nós morrêssemos aqui? Por acaso não há túmulos lá para nos sepultar? É sempre a mesma murmuração. É sempre a mesma dificuldade. E aí o Senhor fala com ele. Lá em Êxodo 17, o Senhor vai falar com ele a primeira vez. Porque antes a sede foi saciada lá em Mara, quando as águas eram amargas. E foi jogado aquele lenho ali para tornar as águas doces. Mas é interessante, irmãos, que a ciência descobre que lá nesse lugar onde as águas são amargas, existem plantas medicinais submersas ali que tornam a água amarga. E é interessante que nós vamos entender que o povo debilitado do Egito, Deus leva diretamente para lá, porque eles precisam ser tratados, tanto espiritualmente, mas fisicamente também. A ciência diz que lá existem plantas submersas que tornam as águas amargas, mas eles rejeitam ser tratados por Deus. O lenho é jogado, a água se torna doce,
Mas depois, em um próximo momento, lá nós vamos ver que eles novamente estão com sede. E novamente eles estão murmurando. E aí o Senhor, Moisés clama a Deus, e então o Senhor orienta para que com aquele bordão que ele abriu lá, o Mar Vermelho, o rio lá, ele fira a rocha. E a rocha então dá água. Foi a primeira vez. Mas acontece que esse homem, o homem mais manso da face da terra, ele está conduzindo um povo de dura cerviz, um povo murmurador, um povo que só sabe reclamar, em qualquer que seja a situação. O povo está murmurando, está reclamando. Quando nós chegamos em Números, é tão maravilhoso, que então Moisés e Arão, eles se foram diante do povo. Ao ver a reclamação do povo, eles saem de diante do povo e vão para a porta da tenda da congregação, e eles se lançam sobre o seu rosto em adoração a Deus, e a glória do Senhor lhes apareceu, está lá em Números 20, e a palavra de Deus vai dizer: disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e a rocha dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés, ele tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Você percebe que aqui a maneira de ele falar, ele está irado. O homem mais manso da terra, ele está revoltado contra aquele povo. Ele está sendo influenciado por aquele povo. E é isso que nós temos que entender, que as coisas do mundo, elas querem todo instante, tendem a nos influenciar. Mas o Senhor não nos chamou para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores, assim como Paulo na prisão. E aí Moisés está revoltado. Moisés, então, ele levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Era simplesmente para ele falar. Jesus já foi ferido ali na cruz, já foi moído ali na cruz, não há mais sacrifício a oferecer. Agora ele nos orienta: entra no seu quarto, fecha a porta e em secreto conversa com o Pai, porque o caminho está aberto agora, o véu foi rasgado de alto a baixo, não há mais impedimento. Fala com o Pai, não há mais sacrifício a oferecer, tudo já está feito. Mas Moisés fere a rocha 2 vezes. Mas nós vemos a consequência: esse homem, chamado por Deus, escolhido por Deus, ele não entra na terra prometida pelo ato cometido nesse instante. Ele não entra. Deus o permite ver, mas não entrar. Lá em Números 27, embora tenha mais referências, mas Números 27, ali está mais claro. O Senhor diz que ele veria a terra, por ele clamar, porque por Deus ele não veria, nem veria a terra, mas ele clama ao Senhor, e a misericórdia de Deus, ela é eterna, e Deus permite ele ver, mas não entrar. Por quê? Porque ele foi influenciado pelo povo, ele se revoltou contra o povo, não contra o povo somente, mas ele feriu a rocha 2 vezes. Quando era simplesmente para ele falar, vê que ele segue o coração dele está cheio de revolta. E aí nós temos Jonas, o profeta de Deus, chamado por Deus para ir clamar contra a grande cidade de Nínive. É para ele só ir lá e falar: olha, daqui 40 dias Nínive será subvertida. Era essa a vontade de Deus, que Deus conversa com ele e manda ele ir. Ele não tem escolha de não ir ou não ir, não. Ele tem que obedecer ao mandado de Deus, ele é profeta de Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser profeta de Deus, boca de Deus.
E agora o Senhor está dando a ele a tarefa de ir para Nínive e clamar contra aquela cidade, cidade de sangue. Há coisas terríveis acontecendo lá e Jonas ele está revoltado com aquele povo, ele quer que aquele povo seja exterminado, mas não. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Mas ele não faz isso, ele segue o coração dele. E é interessante que a palavra de Deus diz que ele sai da presença de Deus, ele desce para Jope, ele pega o navio para Tarsis, e ali a intenção dele está na palavra de Deus, que era fugir da presença de Deus. Oh, meus irmãos, ele não conhecia o Salmo 139. Ele ainda não havia lido o Salmo 139, ele não conhecia. O Salmo 139 diz, olha, se eu subo aos mais altos céus, ou desço ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Para onde irei? Para onde eu fugirei? Para onde eu me esconderei da presença do Senhor? Mas a intenção de Jonas é fugir da presença do Senhor. Mas a vontade de Deus é soberana. Ele tem que ir para Nínive. Ele passa por aquele processo que todos nós sabemos, 3 dias, 3 noites no ventre daquele peixe. Até que ele clama a misericórdia do Senhor. E ele vai para Nínive, ele clama contra aquela cidade. Imagina aquele homem clamando contra Nínive. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Essa é a tarefa que Deus dá a ele, mas ele quer seguir o coração dele. Olha o que ele traz para ele. Mas foi muito bom, porque foi um sinal que Jesus usou. Quando perguntaram para ele, nos dá um sinal. Não, o sinal já foi dado do profeta Jonas. E se Deus quer de nós obediência, irmãos, onde que nós vamos aprender e com quem nós vamos aprender obediência? Porque não é vontade, irmãos. Se dependesse da nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Se dependêssemos da nossa escolha, nós não estaríamos aqui. Não. Nós vivemos num mundo em que nós podemos trabalhar, ganhar o nosso próprio dinheiro. E há não sei se é provérbio, é uma frase estabelecida no mundo, que tempo é dinheiro. Para aqueles que são capitalistas, tempo é dinheiro. Então, se dependesse da nossa escolha, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos fazendo outra coisa. Ou descansando depois de um dia afadigado de tanto trabalho em busca do recurso financeiro. Ou usando o nosso tempo então para ganhar dinheiro, já que tempo é dinheiro. Mas nós não fomos chamados para seguir o nosso coração, nem sermos influenciados pelo mundo. Então, se nós tivermos que aprender a respeito de obediência, então nós temos que aprender com aquele que foi obediente, Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer, e Jesus mesmo disse lá em Mateus 17, depois de João Batista ter testemunhado a respeito dele, João Batista dizer para aqueles que o seguiam, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta para Cristo. Em outra situação, eis o Cordeiro de Deus, está apontando para Cristo. João Batista estava dizendo para os seus, não é a mim que vocês têm que seguir, vocês têm que seguir a Ele. E nós vemos que os dois dos discípulos de João Batista, quando João Batista diz, olha, eis o Cordeiro de Deus, isso aí está lá no Evangelho de João, eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista diz isso, os dois vão. Jesus percebe que aqueles dois estão seguindo-o, e Jesus para e pergunta o que eles querem. Nós queremos saber onde o Senhor assiste, onde o Senhor mora, nós queremos estar contigo. Mas para seguir a Jesus tem que ter obediência. Porque ele foi obediente e ele está dizendo aqui com suas próprias palavras em Mateus 17. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, foi no Monte da Transfiguração. Olha, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, para Moisés e outra para Elias. E acontece que quando eles falavam, uma nuvem luminosa os envolveu, e ali naquela nuvem eles ouvem a voz do Deus Pai Todo-Poderoso dizendo, este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a Ele ouvi.
A lei já passou, os profetas já passou, agora o meu filho, a ele ouvi. E esse ouvir não é simplesmente ouvir, mas é ouvir, é seguir, é caminhar após os passos dele, é obedecer. É obediência, obedecer àquele que conduz, aquele que vai na frente. É como diz um provérbio judeu: espero que você esteja impregnado com a poeira que sai das sandálias do seu mestre. Sabe o que é isso? É caminhar após as pisadas do seu mestre, mas estar tão próximo dele que você fica impregnado com as poeiras que levantam das sandálias dele. É isso que o Senhor está dizendo a ele ouvir: sigam a ele. Obedeçam a Ele, porque a lei já passou, os profetas já passou, mas agora é o meu filho. E é tão bom estar perto do Senhor, né? Pedro não queria sair dali. Pedro, o mais valente dos discípulos, ele não queria sair dali. Para ele poderia terminar tudo ali, ficar ali. E Jesus vai dizer, olha, em João 5, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Lá com a samaritana ele vai dizer, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, é obediência. É obediência. Daquele que é Deus em forma humana, que poderia rejeitar a cruz, mas no Getsemane ele fala, Pai, faça a tua vontade, não a minha. Talvez a escolha dele fosse se afastar da cruz, deixar a cruz de lado. Pai, vamos fazer um outro processo salvífico, menos a cruz é dolorosa, o Senhor vai se afastar de mim. Não. Mas ele diz, não, Pai, se for possível, mas se não for, Pai, faça a tua vontade, não a minha. É obediência, não é escolha. E aí, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai aconselhar o povo lá, e esse conselho chega até nós hoje, e o que nós vamos fazer com ele? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não teria problema nenhum se ele assumisse a forma de Deus, não seria usurpação, não tinha problema nenhum, porque ele era Deus, mas ele não faz isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, é reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vê a diferença da consequência quando eu sigo o meu coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto, e vê as consequências quando eu sou obediente à palavra de Deus, porque em todo ato que eu cometer haverá uma consequência. Se for bom, consequências boas; se for mal, consequências más. Vê a diferença do homem que segue o seu coração com aquele que obedece, e tudo o que acontece com isso. A exaltação de Jesus, quando Deus dá a ele o nome que está acima de todo nome, e quando Deus diz que todo joelho se dobrará nos céus e na terra, diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe para que é tudo isso? Para a glória do Deus Pai. Não é maravilhoso isso? Vê o que a obediência produz. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, a glória é de quem? De Jesus Cristo. Porque o Filho glorifica o Pai e a igreja glorifica o Filho. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito.
Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Porque Sara oferece para ele a Agar, porque Deus havia prometido para ele o filho da promessa. Eles tentam dar um jeito ali. Abraão ouve o conselho da sua esposa e segue o seu coração. Consequência, Ismael nasce. Abraão tem 86 anos, agora aqui fala que ele tem 99. 13 anos Deus ficou sem falar com Abraão. 13 anos. E aqui o Senhor aparece a ele depois de 13 anos. O Senhor diz para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser obediente. Obedeça, Abraão. Você precisa obedecer. Porque quando ele toma Agar para si, para ter um filho, o qual Deus já havia prometido para ele, ele está seguindo o seu coração. Ele está seguindo a sua intuição. E qual a consequência disso? 13 anos Deus em silêncio com aquele homem. Agora imagina aquele homem que falava com Deus, Deus falava com ele, agora 13 anos em silêncio. Como é a vida daquele homem? Porque 13 anos é demais para quem tem um contato direto com Deus. Imagine agora esse Deus, Jesus ali na cruz, ele clamou: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento em que Deus se afasta dele, vira as costas para ele. Imagina Abraão aqui, 13 anos, Deus sem falar com ele. Quando Deus volta a falar com ele, Deus fala para ele: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Obedeça, Abraão, seja obediente, você precisa me obedecer. Mas aquele homem ouviu o conselho, e quando Deus pede para ele, seu único filho, o filho da promessa, ele não nega. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Está lá em Hebreus 11, os heróis da fé. Capítulo maravilhoso da palavra de Deus. Diz que aqueles homens ali, obedientes à palavra de Deus, foram homens que o mundo foi indigno da presença deles. Por isso, irmãos, nós temos que tornar o mundo indigno da nossa presença. O que eu faço para isso? Obedecer à palavra de Deus, obediência à voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, estar próximo da palavra de Deus que nos leva mais próximo ao próprio Deus, porque a palavra de Deus é o nosso Deus falando conosco. E aí vai dizer que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele não conhecia, que ele ia receber por herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Anda na minha presença e ser obediente. E aí vai dizer que o Senhor pediu Isaac, e ele ofereceu Isaac, e ele sabia, e ele ponderou, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. É obediência, irmãos. Porque Deus não falou para ele. Mas aí, irmãos, para encerrar, vamos encerrar com Paulo. Porque Paulo está preso agora. Ele está em custódia de Festo, ali. Mas o rei Agripa, por ouvir falar de Paulo, quer ouvi-lo falar. E o rei Agripa pede que quer falar com ele. Eu quero ouvir esse homem aí, eu quero conhecê-lo. E ele está na presença do rei Agripa, e o rei Agripa diz para ele: olha, é dado a você o direito de se defender daquilo que você está sendo acusado. Ele já havia recorrido a César, ele ia ser transportado para Roma, mas o rei Agripa está ali querendo ouvir, quer conhecer. Assim como Herodes queria conhecer Jesus, ver se Jesus faria algum sinal. Jesus não compactua com as trevas, irmãos. A igreja não pode compactuar com as trevas. Não. Aquilo que é santo é santo. Aquilo que é profano é profano. Não há junção entre luz e trevas, não. E aí, Paulo, ele está diante do rei Agripa, e ele está fazendo a sua defesa, ele está dizendo de onde ele veio, o que ele era, até o momento que ele tem aquele encontro com Jesus em Damasco ali.
Ele falava, ele diz para o rei Agripa: olha, eu era assim, eu era terrível mesmo, eu perseguia os cristãos, aqueles que eram condenados à morte, eu dava o meu voto a favor. Ele participou da morte de Estevão. As vestes de Estevão foram deixadas aos pés de Saulo. E agora ele está aqui se defendendo. Não, ele está aqui dizendo para o rei Agripa o que aconteceu na vida dele, o que ele era e no que ele foi transformado quando ele teve o encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Quando chega nesse momento que ele encontra com Jesus, ele está relatando isso ao rei Agripa. Então quando eu encontrei com Jesus, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Quando tudo aquilo clareou na frente dele e a visão dele sumiu. Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele está dizendo: foi para isso que eu fui chamado. Não foi escolha minha, mas foi para isso que eu fui chamado. E pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu cumpri tudo aquilo a que eu fui designado por aquele que me apareceu no caminho de Damasco. Não fui desobediente à visão celestial. E aí nós vamos ver que quando Paulo escreve as cartas, pelo menos lá em Efésios e também em 1º e 2º Coríntios, Paulo vai dizer, olha, ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus Pai. Não é a escolha dele, é a vontade de Deus, ele só está sendo obediente ao chamado. Então, irmãos, não é escolha, não é questão de escolha, é questão de obediência. E aí ele vai dizer em Atos 16, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui Lucas está relatando aquilo que Paulo havia dito a ele, como foi, como que aconteceu. Lucas está escrevendo o livro de Atos, ele está relatando aqui, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente ele atendeu ao chamado. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Está vendo o que é obediência? É sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes nós estamos trilhando caminhos que não agradam a Deus, mas nós temos que ter a sensibilidade de perceber a orientação do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Paulo aqui. É maravilhoso, irmãos, porque quando eu vi o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, maravilhoso, eu assisti 3 vezes. Tem um momento que o personagem Lucas ali está escrevendo, Paulo está na prisão e ele está escrevendo, e tem um momento em que é pedido para ele, ensina-nos, fala-nos da sabedoria. Ele fala aqui: que sabedoria eu posso apresentar? Vê a humildade daquele homem, que sabedoria eu posso apresentar? Eu tentei ir para a esquerda, Cristo me mandou para a direita, tentei ir para a direita, Cristo me mandou ir para a esquerda. É questão de obediência. Mas para que esse homem chegasse aqui, irmãos, para terminar agora, em Atos 9, 10, a palavra de Deus diz assim, olha, depois de tudo que ele havia relatado ali para o rei Agripa, tudo o que aconteceu, mas Deus usa Ananias para ir ter com Paulo, com Saulo ali. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias,
Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Você vê que os homens obedientes à palavra de Deus, eles são precisos na resposta. O Senhor aparece a ele e o chama, e ele já responde imediatamente: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Não há confusão, irmãos. Deus prepara um e prepara outro. Deus prepara aquele que vai enviar e prepara aquele que vai receber. Não há confusão, não há como errar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como para os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E a resposta de Ananias foi essa: olha, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vê, irmãos, Paulo não foi desobediente à visão celestial, mas o Senhor envia Ananias ali para orar por ele, para que ele recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Vê que é obediência e obediência. É obediência e obediência. Em obediência a esse Deus maravilhoso, a sua palavra, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao Espírito Santo, assim a igreja deve andar. Graça e paz a todos.